Oi, aqui é a Ronise, escritora e consultora literária. Esse vídeo está saindo um pouquinho atrasado. Era para ele ter saído no dia 31 de outubro, porque traz as leituras de horror que eu fiz durante o mês, a partir de um projeto criado pelo escritor Neil Gaiman, All Hallows Read. Num trocadilho com o termo Halloween, o projeto All Hallows Read tem como objetivo incentivar a leitura de horror e fazendo a troca das famosas gostosuras do Dia das Bruxas por livros assustadores. Inspirada por esse projeto, que já acontece há alguns anos, eu resolvi focar a maior parte das minhas leituras do mês de outubro em livros de horror. Confesso que esse é um gênero que não me é muito familiar, mas a leitura desses livros me deu muito prazer e trouxe até algumas surpresas. Esses livros que eu li durante o mês de outubro pertencem a diferentes subgêneros do horror. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico direitinho as diferenças entre os subgêneros mais populares. Vou deixar aqui nos cards o link para você. Então, se você gosta de histórias de horror ou está querendo conhecer algumas histórias novas aí, aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo. E se não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal, não esquecendo de ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo. O primeiro livro, então, dessa relação de All Hallows Read é Carrie, a Estranha, o primeiro livro lançado por Stephen King. Já é conhecida aí a história de como esse livro acabou sendo lançado. O autor ele não estava gostando muito de como a história estava ficando, ele acabou jogando o seu manuscrito no lixo. Sua mulher, Tabitha King, que é escritora também, ela acabou recolhendo esse manuscrito e devolveu e falou: não, você vai continuar assim porque essa história está muito boa. E foi assim que começou a carreira de Stephen King. A história de Carrie a Estranha já é bem conhecida, tendo inclusive 4 versões cinematográficas. Por conta disso, o fator surpresa aí não é tão presente, a gente pode até antecipar um pouco o que vem pela frente. Carrie é uma adolescente que tem uma habilidade psíquica de mover objetos. A princípio, ela não tem muito controle sobre essa habilidade, mas aos poucos ela vai começando a aprender a controlar e vai usar essa habilidade para machucar os outros. Como a história não é novidade, a experiência de leitura desse livro se deu mais pela forma como a história é contada. A estrutura do livro é bem interessante. O autor mescla aqui a narração em terceira pessoa, com trechos, recortes de jornal da época sobre o fato, sobre o acontecido, trechos de um livro que foi lançado comentando sobre o caso Carrie e suas habilidades psíquicas, e também depoimentos de pessoas que vivenciaram aquele evento trágico. Não é um livro que tenha me empolgado demais, eu acho que um pouco até por a gente já conhecer a história, mas também porque o texto, apesar de bem construído e de trazer essa inovação aí na alternância de formatos de apresentação da história, ele não tem momentos chaves reforçados aí de tensão, de suspense, você não fica aí grudado na cadeira. Mas é um livro sim que eu gostei de ler e é bem interessante justamente pelo autor trazer diferentes pontos de vista sobre o mesmo evento. O outro livro que eu li é O Vilarejo, do brasileiro Rafael Monte. Como eu li aqui no Kindle, eu vou deixar a capinha aqui para vocês. À primeira vista, esse livro parece ser uma coletânea de contos. São 7 histórias, cada uma tratando de um demônio capaz de invocar um pecado capital nos seres humanos. Então temos, por exemplo, o demônio Asmodeus, capaz de invocar a luxúria, Beelzebu, a gula e Lúcifer, a soberba, entre outros. O interessante é que já no início aí, no prefácio, o autor trabalha, coloca uma sementinha aí na cabeça do leitor de que esse texto que ele está trazendo, na verdade, é um manuscrito antigo e que teria relações com fatos verídicos. Uma brincadeira aí que o autor traz e que funciona muito bem dentro da história. À medida que você vai lendo os diversos contos, você percebe alguns pontos em comum até começar a entender que, na verdade, isso tudo é uma grande história. Os personagens acabam aparecendo em mais de um capítulo e sem uma ordem cronológica. Você que vai montando aí esse quebra-cabeça. Rafael Monte trabalha muito bem o suspense e as nuances do horror, com momentos aí mais explícitos e outros mais contidos. Esse foi o primeiro livro do autor que eu li e me surpreendi muito. O outro livro que eu li é Sempre Vivemos no Castelo, da autora Shirley Jackson. Esse livro é um clássico de 1962, sendo inclusive recomendado pelo Neil Gaiman.
A autora é citada como referência aí por diversos outros autores. O horror aqui não é algo violento, algo explícito, é algo que está na atmosfera que circunda os personagens. É uma história perturbadora, claustrofóbica, que tende ao bizarro e causa um certo desconforto aí durante a leitura. A história é contada por Mary Cat, uma criança que vive numa casa já bem velha com a sua irmã e o seu tio. A irmã mais velha de Mary Cat foi acusada de um crime terrível. E a partir daí, essa família ela passa a sofrer com as piadas, os afrontas, o descaso dos outros moradores da cidade. Eles são como os renegados daquele local. Tudo vai mudar quando um primo distante, o primo Charlie, vem morar com eles. É uma história que evoca sensações aí de não pertencimento, de isolamento, uma situação angustiante que a autora passa perfeitamente para o texto. O outro livro que eu li foi Caixa de Pássaros, de Josh Malerman, também conhecido pelo seu título em inglês, Bird Box, e que virou filme de sucesso na Netflix. Eu não assisti ao filme, mas ouvi muitas críticas negativas a respeito. O livro, no entanto, é arrebatador. É o tipo de horror escondido, sugerido, que está sempre à espreita ali ao virar a esquina. O foco aqui não é o objeto do horror, mas sim o comportamento e as reações das pessoas que estão à mercê dele. E o autor faz isso muito bem. Ele consegue criar um clima de tensão constante ao longo do livro inteiro, em que muitas vezes faz a gente prender o fôlego. E muito disso ele consegue graças às frases curtas e de ritmo muito ágil, sempre focando nas sensações e percepções dos personagens, que aliás são muito bem construídos também. Outro ponto forte do livro é a utilização que o autor faz dos cenários, o aproveitamento do que está ali ao redor dos personagens para criar ainda mais tensão durante a leitura. Esse é um livro que eu não consegui largar até chegar ao final. E o último livro lido dentro do projeto All Hallows Read, de outubro, foi Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury. O autor ele costuma ser mais conhecido pela obra icônica Fahrenheit 451, mas esse livro é simplesmente maravilhoso. A construção dessa narrativa é tão impressionante que eu vou fazer um vídeo exclusivo só para falar sobre ele. Mas aqui eu já posso chamar atenção para duas coisas. A primeira é a construção perfeita dos dois protagonistas, os garotos Jim e Will. E a segunda é o texto perfeito de Bradbury, que não apenas conta a história, mas nos faz acreditar que aquela realidade existe de verdade. É impressionante como ele utiliza as palavras para criar um universo sinistro que salta do livro e nos absorve durante toda a narrativa. Aguardem que vem vídeo sobre ele por aí. Então, se você gostou das sugestões, aproveite e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para mais pessoas terem acesso a ele. Te espero no próximo vídeo.